Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja de coração aberto para poder orar e buscar interceder ao Senhor pelas nossas vidas, pelos nossos motivos e nos colocarmos diante do Senhor com temor, mas com muita devoção e paixão no nosso coração. Se você não me conhece, deve estar se perguntando quem é esse rapaz aí. Eu me chamo Ricardo Ferreira e sou obreiro aqui da igreja também, né? Então, essa noite nós vamos estar orando juntos, irmão, buscando a face do nosso amado Senhor, do nosso Deus, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu queria começar, falando sobre o profeta Samuel. O profeta Samuel, no capítulo 3 do seu primeiro livro, esse grande profeta do Senhor, está escrito ali assim, que o menino Samuel crescia, ele crescia e se desenvolvia, e as visões da parte do Senhor eram muito raras naquele dia, quase não haviam visões, era um tempo de escuridão espiritual. A alma das pessoas, elas não tinham uma palavra da parte do Senhor, e não era porque o Senhor não queria se manifestar ao seu povo, pelo contrário, ele queria se manifestar. Mas o povo negligenciou muitas coisas, entre elas a busca ao Senhor, a santidade. Tanto que Deus não se calou por causa dele, porque no capítulo 3 nós vemos que Deus procura Samuel e fala com ele. Que a palavra do Senhor, tudo que Samuel falava, a palavra do Senhor era com ele. Tudo que ele falava se cumpria em Israel, e as pessoas reconheciam ele como um profeta do Senhor. E o que eu quero orar aqui nessa noite é porque às vezes você está passando por um tempo de escuridão na sua alma, um tempo de escuridão espiritual, onde você não consegue enxergar aquilo que o Senhor está mostrando para você. Você não consegue ouvir a voz do Senhor. Às vezes você deseja ler mais a Bíblia, deseja ter um período de oração mais intenso, deseja se dedicar ao estudo das Escrituras, mas você não está conseguindo porque você não está ouvindo a voz do Senhor. E eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Nós vamos orar clamando ao Senhor para que Ele nos guie nessa noite, para que o nosso coração, o meu e o seu coração, esteja aberto para ouvir aquilo que Ele está falando. Pai, nesse momento eu quero interceder, Pai, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, Pai. Pai, que a Tua palavra, Pai, ela alcance os nossos corações. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, porque confiamos em Ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o sol da nossa justiça. Pai, Tu é aquele, Pai, que nos libertou do império das trevas, que nos arrancou, Pai, do império da morte, Pai, das mãos de Satanás, que arrancou, Pai, do nosso coração o aguilhão do pecado. Pai, para que nós possamos, Pai, que nós pudéssemos ter livre acesso, Pai, ao Teu coração. Deus, pelo sacrifício de Jesus, Pai, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Deus, nós oramos, Pai, para que o tempo de escuridão espiritual cesse, que nós possamos voltar os nossos corações ao Senhor, que nós possamos, Pai, ter um tempo onde nós vamos ouvir a Sua voz, vamos nos dedicar, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós nesses dias. E mais do que ouvir, Senhor, nós queremos obedecer, queremos caminhar, Pai, juntos, Pai, como igreja, Pai, gloriosa, vitoriosa, Pai, dentro da direção que o Senhor nos dá, Pai. Por isso, Pai, que o tempo de escuridão na vida de muitos irmãos cesse, Pai, que eles possam ver a luz do Senhor, o sol da justiça, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que um dia, Pai, como está em Romanos capítulo 13, Ele romperá, Pai, no horizonte, Pai, trazendo a luz, Pai, Ele retornará, Ele voltará, e nós vemos, Pai, que isso não está distante, que esse dia se aproxima, e nós aguardamos por esse dia com grande expectativa, Pai. Por isso nós consagramos o nosso coração nessa noite, Pai, que todas as escamas caiam, que toda amargura, Pai, cesse. Nós estamos iniciando um ano, Pai, e nós liberamos o nosso coração, Pai. Se tem alguém, Pai, que nos assiste, que precisa liberar perdão, que essa pessoa faça isso hoje, que ela não carregue as coisas do seu 2020 no seu ano de 2021, que esse ano seja um ano, Pai, de luz, Pai, de luz na vida dessas pessoas, e não de escuridão e não de trevas, que seja um ano, Pai, da vitória do Senhor na vida delas, que seja um ano onde elas vão poder Te encontrar, Pai, onde elas vão ver o Senhor face a face, onde elas vão desfrutar, Senhor, de um momento de comunhão, onde elas vão ver, Pai, que o Senhor é aquele, Pai, a quem nós entregamos toda a nossa devoção, Pai, aquilo
tudo que nós temos em nossa alma. Pai, no nome de Jesus, seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, né, nasce uma criança e chamam ela de Icabode, porque falam assim: a glória do Senhor se foi. E aí a gente tem que pensar, quando que a glória do Senhor se foi? O povo de Israel, que era o povo de Deus, os crentes, né, trazendo para hoje, os crentes perderam a glória de Deus. O povo de Israel havia perdido a glória de Deus. Como? Eles estavam em luta contra os filisteus. Eles estavam lutando contra os filisteus. E havia um profeta chamado Eli, um sacerdote chamado Eli e seus filhos, que estavam negligenciando muitas coisas que o Senhor tinha colocado diante deles. Estatutos, santidade. Eles negligenciavam o Senhor e usavam o Senhor apenas como um amuleto. Eles foram guerrear contra os filisteus e levaram seu amuleto, né, a arca da aliança, né, achando que poderiam vencer. E eles perderam a batalha, os filhos de Eli morreram e a arca da aliança foi capturada pelos filisteus. Aí a gente pode pensar, uau, mas então a arca da aliança não tinha poder, porque não poderia ser tocada de qualquer forma. Ela tinha poder, porque onde ela foi colocada na terra dos filisteus, os deuses daquele lugar se curvaram diante da arca. Tanto que eles enviaram a arca de volta ao povo de Israel. Mas o que a gente aprende com tudo isso? Muitas vezes nos dias de hoje nós estamos perdendo a glória do Senhor, porque semelhante aos filhos de Eli, estamos usando o Senhor como um amuleto. Nós viemos aqui no culto da virada, assistimos pela internet, né? E aí fala, não, vou consagrar o meu ano ao Senhor. Aí começa o ano, você com os seus pecados de estimação, você com a sua vida que se nega a se consertar diante do Senhor, não anda em santidade. Os filhos de Eli não andavam em santidade, eles tinham promiscuidade sexual, eles colocavam a mão naquilo que era consagrado ao Senhor. E o Eli, o sacerdote, fazia vista grossa para tudo isso, corroborando para os pecados de seus filhos. Todos eles morreram. E a glória do Senhor se foi do meio daquele povo. Meu irmão, minha irmã, eu falo isso para que você avalie, não as pessoas ao seu redor. Não avalie nesse momento a sua cunhada, a sua mãe, o seu pai, a sua filha, a sua irmã. Não avalie nenhuma pessoa que você conhece. Avalie o seu coração. Será que você não está deixando a glória do Senhor ir da sua vida? Porque você não está se santificando, você não está buscando ao Senhor, não está guardando aquilo que Ele está fazendo? Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, nós vemos esse triste versículo, né? A glória do Senhor se foi. Para que a glória do Senhor não se vá da sua vida, meu irmão, minha irmã, eu falo com muito amor no coração. Você precisa olhar para dentro de você e buscar ao Senhor. Você precisa reconhecer que aquilo que precisa ser transformado na sua vida, né? Isaías capítulo 6 fala que Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E as vestes, né, as abas das suas vestes enchiam todo o templo. E aí Isaías faz uma declaração que ele fala: eu vi o Senhor e vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou da mesma laia desse povo. Mas um anjo pegou uma brasa e tocou na língua de Isaías, na boca. Ele tocou nas suas palavras. Isaías se tornou um poderoso profeta. Por que tocou na língua? Porque foi o lugar que Isaías reconheceu que precisava de mudança. Meu irmão, minha irmã, você precisa olhar para a sua vida nessa noite. Olhar para os pecados que podem estar te afastando da glória do Senhor, da presença do Senhor. Reconhecer isso na sua vida e mudar. Você precisa ter essa mudança de mente. E eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar pela minha vida. Lembre-se que tudo que eu falo aqui é com muito amor, porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca do que os seus ouvidos. Então, eu quero orar por arrependimento. Por arrependimento dos nossos pecados, dos meus, dos seus, dos pecados da nossa nação. Porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar, eu ouvirei. Então eu quero orar por arrependimento. E eu queria que nesse momento você colocasse o seu coração em oração.
analisando a sua vida, a sua história, e colocasse o seu coração em oração. Não perca a glória do Senhor, não perca a presença do Senhor por negligenciar coisas. Pai, eu coloco a minha vida, Pai, primeiramente a vida de todos aqueles que nos assistem, Pai, diante do Senhor. Deus, tantas coisas, Pai, que nessa sociedade, que se nós não olharmos, não vigiarmos, não apreciarmos assim, Senhor, podem corromper a nossa santidade, podem afligir o nosso coração e nos afastar do Senhor. Por isso, Deus, eu oro por arrependimento, Pai, do Teu povo. Arrependimento, Pai, de todos esses que nos assistem, Pai. Se há pecados que devem ser confessados, Senhor, que o Senhor toque no coração de cada um agora. Pai, que aquele pai, aquele chefe de casa, Pai, que tem negligenciado o seu lugar de sacerdote, Pai, que o Senhor toque nessa vida agora, que ele possa se arrepender, Deus. Que o Teu Espírito Santo toque no coração desses amados irmãos, para que eles possam assumir o seu lugar nas suas casas, como homens do Senhor, homens viril, Pai, não homens que fazem coisas indevidas e que fazem a sociedade ficar da forma como está, mas homens cheios do Teu Espírito Santo, que vão amar as esposas como Cristo amou a igreja. Deus, homens, Pai, que vão se arrepender, Pai, dos seus egoísmos, dos seus momentos, Pai, de fúria, de palavras ditas que não deveriam ser ditas, dos seus momentos de ausência. Pai, oramos também pelas esposas, Pai, que muitas vezes desonraram a sua casa, desonraram a sua vida, desonraram acima de tudo o Senhor, Deus. Oramos para que essas mulheres, Pai, sejam tocadas pelo Senhor e elas possam se voltar em humildade e quebrantamento diante do Senhor, Pai. Que elas possam ser esposas, Pai, de um só marido, cheias do Teu Espírito Santo, Pai, como diz a mulher de Provérbios 31 ali. Que elas possam ser virtuosas no Senhor, submissas a seus maridos, porque eles vão ser como Cristo, Senhor. Que os filhos, Pai, possam ter os seus corações convertidos ao Senhor, que eles possam se arrepender da rebeldia, da sua vida de pecado, de prostituição, que aqueles que estão presos, Senhor, na pornografia sejam libertos, que aqueles que estão presos nas drogas sejam libertos, no nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja arrependimento, Senhor, de todos os pecados que não foram citados também. O Senhor conhece a condição do coração de cada um, e que o Senhor alcance, Pai, essas pessoas, Pai, que o Teu Espírito Santo convença eles do pecado, para que haja arrependimento e abandono, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, a glória do Senhor havia saído de Israel, só que em 1 Crônicas, capítulo 13, o rei Davi, que estava cercado de muita prosperidade, de um reino farto, sem guerras, as guerras estavam se findando, né? Ele, tendo tudo, ele olhou e disse, capítulo 13, versículo 3 diz assim, de 1 Crônicas: é hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Meus irmãos, chegou a hora de você trazer para sua casa a glória do Senhor, trazer a manifestação poderosa do nosso Deus, que a tua vida impacte toda a tua casa, que como aquele carcereiro, que falaram para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você pensa, mas a salvação não é individual? O que Jesus quis dizer com aquilo? Que Paulo quis dizer para aquele carcereiro dessa forma, né? E aí você pode pensar, o testemunho de um novo nascimento na vida daquele carcereiro foi tão poderoso, que a sua família, ao ver a dedicação e a devoção daquela pessoa ao Senhor, quiseram servir também. Que isso aconteça na tua casa, que os seus pais, eles enxerguem a sua devoção ao Senhor e busquem, que o seu marido veja o mesmo, que a sua esposa, que aquele parente que você deseja que ele veja, que ele se converta ao Senhor, que ele veja a sua devoção ao Senhor, seja impactado por isso e busque ao Senhor também. É hora de trazermos a glória do Senhor para dentro de nossas casas. O rei Davi, que foi quem falou isso, em Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar em sua casa todos os dias da minha vida. Para quê? Para meditar no seu conselho, contemplar a sua beleza. Davi pediu uma coisa ao Senhor, mas o verbo que eu quero enfatizar é que ele a buscou, e a buscarei. Nós precisamos buscar mais da presença do Senhor.
Bebe quem tem sede e come quem tem fome. Aquilo que nós vamos receber do Senhor depende da nossa disposição. O rio de Deus lá de Ezequiel, ele está ali. Os côvados que você anda estão lá. Não é o rio que vem a você, é você que vai até o rio, meus irmãos. Chegou a hora de trazer a glória do Senhor para dentro de nossas casas. Ontem nós ouvimos aqui uma mensagem ministrada pelo pastor Anderson, poderosa. Enchei-vos do Espírito Santo. Entra no nosso canal e assiste. Você precisa se encher do Espírito Santo, trazer a glória do Senhor para dentro de sua casa. E Deus, como eu disse, Deus não mudou. A arca, quando estava com os filisteus, a gente olha para aquela situação lá, os deuses dos filisteus, eles caíam, se dobravam, se curvavam diante da arca do nosso Senhor. Isso mostra que o poder de Deus não mudou. Deus não perdeu o seu poder. A questão era, por que a arca foi capturada? Porque as pessoas estavam usando o Senhor apenas como um amuleto, não como o salvador das suas almas, como o Senhor de suas vidas. Deus ainda é e sempre será um Deus que muda e transforma histórias. Um Deus que muda destinos, que transforma pessoas, que engaja pessoas no reino de Deus com propósito, com destino. A gente pode olhar para essa história. É hora de trazermos a arca, a presença do Senhor de volta. Só que existe um jeito, meu irmão, minha irmã. Não é de qualquer forma. Porque às vezes você fala, não, eu vou, mas eu vou do meu jeito. Não é do seu jeito. É do seu jeito, Ricardo? Também não é do jeito do Ricardo. É do jeito que o Senhor já estabeleceu. Quando eles buscaram a arca do Senhor, a presença do Senhor pela primeira vez, fizeram da maneira errada. Colocaram em um lugar que não era para colocar, carregaram da forma que não era para carregar, tentaram fazer da forma que não era, embora fossem bem intencionados. E aconteceu uma tragédia. Uza, que era uma pessoa que estava bem intencionada, querendo guiar a arca do Senhor ali, acabou morrendo. Porque foi irreverente. Conhecia a palavra do Senhor, mas não guardou. E nós precisamos trazer a presença do Senhor de volta para nossas casas, para nossas vidas. Nos encher do Espírito Santo, mas do jeito do Senhor. Não existe atalhos no reino de Deus. Existe o jeito de Deus. E nós precisamos orar para que esse jeito de Deus, que é na oração, na comunhão com os irmãos, na leitura e no estudo da palavra de Deus, nos enchendo do Espírito Santo, praticando a piedade, com um olhar de amor, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo mais parecidos com o Senhor, e isso vai trazer o poder de Deus para nossas vidas. Eu vejo muita gente orando pelo dunamis do Senhor, dunamis que quer dizer poder explosivo de Deus, mas às vezes eu vejo pouca gente orando pelo zoe do Senhor, que é a vida de Deus em nós. Nós precisamos do poder, sim, mas precisamos também da vida do Senhor em nossas vidas. E eu quero orar com você, para que nós possamos ter a direção do Senhor para trilhar o caminho correto. Pai, eu quero orar, Pai, porque nós entendemos que existe um jeito de te buscar. Nós queremos te buscar em oração, com devoção, em santidade, com um coração totalmente voltado ao Senhor. Pai, que tira da gente, Senhor, tudo aquilo que nós queremos fazer à nossa maneira. Tira da gente, Senhor, aquilo que nós queremos do nosso modo, porque nós queremos converter tudo ao Senhor, nós queremos submeter tudo à sua vontade, tudo dentro dos seus desejos, dos seus propósitos, Senhor. Nós queremos uma vida, Pai, aonde o Senhor, Pai, a dirige, o Senhor a governa, Pai, e que onde as nossas ações vão ser guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, trazendo a glória do Senhor para as nossas vidas, nós temos um papel diante do Senhor. Temos muitas tarefas e atribuições, mas a gente tem um papel que todo cristão deve entender que não é um ministério separado da igreja, onde tem uma tropa de elite, né, que é ser um intercessor. Todo cristão deve ser um intercessor. Aí você talvez fale assim, Ricardo, seu intercessor é para a irmã Graça, é para a irmã Carmen, é para o pastor Matias, para a pastora Samanta. São intercessores, poderosos no Senhor.
mas você também deve ser todo cristão nascido de novo, deve ser um intercessor. O que é ser um intercessor? Ser voz dos homens diante de um Deus santo. Você vai colocar a vida de outra pessoa diante de Deus. Você vai colocar a causa de outra pessoa diante de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai orar pelos seus filhos. Você vai orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais. Você vai orar pela sua liderança, pela sua sociedade, pelos seus governantes. Você vai ser voz dessas pessoas diante de Deus. Você vai colocar elas em oração. E aí eu quero falar 3 coisas que vão te ajudar a ter uma oração eficaz. 3 princípios. Fala, Ricardo, eu não sei ser um intercessor. Como é ser um intercessor? Vou lá, Deus abençoe o José, dá saúde e prosperidade, amém. Ótimo, você orou. Mas você pode ter uma oração muito mais inteligente. Você pode ter uma oração muito mais focada na palavra. Você pode orar, Deus, dá um espírito de sabedoria e revelação para o José. Dá um espírito de sabedoria e revelação, conforme está em Efésios 1. Que ele seja cheio de sabedoria que vem do Senhor, cheio de revelação da tua palavra. Você pode orar por fruto do Espírito na vida dessa pessoa. Deus, derrama mansidão, derrama domínio próprio, derrama, Senhor, amor, fé, alegria. Num tempo de tanta angústia, tanta depressão, nós podemos declarar e orar para que o fruto do Espírito de alegria, de amor, cresça na vida dessas pessoas, das pessoas que amamos, pelos seus filhos. Você que não assiste, tem filho? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos e clamou ao Senhor pela vida deles? Qual foi a última vez que você, filho, clamou pela vida dos seus pais, dos seus irmãos, da sua liderança, dos seus colegas, dos seus amigos? Então você pode orar, 3 coisas: por espírito de sabedoria e revelação, pelo fruto do Espírito na vida dessas pessoas, e também para que essas pessoas sejam equipadas com os dons que vêm do Senhor, com os dons do Espírito Santo, com os dons de Jesus Cristo, para que elas possam entender a sua identidade, o seu propósito. Isso é uma oração inteligente. Ore por sabedoria e revelação. Ore pelos frutos do Espírito na vida dessas pessoas. E ore para que elas sejam capacitadas, equipadas com os dons que vêm do Senhor. Você estará sendo o intercessor, orando com poder, graça e autoridade, orando com inteligência. 1 Samuel 15, versículo 2 diz: depois que eles tentaram levar a arca na primeira vez, deu um problema. Na segunda vez, veio a palavra do Senhor a Davi. Ele disse assim, também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Davi preparou uma tenda especial para a arca de Deus. Moisés saía do acampamento e montava uma tenda onde a glória do Senhor via sobre ela. Daniel, ele subia ao andar da sua casa e ele dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor. E você precisa de um lugar especial para orar ao Senhor. E eu vou te dar uma dica: permaneça no lugar de oração. A Bíblia fala, perseverem na oração. Perseverem. Tem dias que você vai orar que vai ser muito gostoso, mas tem dia que você vai precisar perseverar, meu irmão. Tem dia que você vai ter que orar por disciplina. Mas tem dia que você vai orar e fala, meu Deus, hoje eu oro 3 horas aqui e não tem quem me tira daqui. Mas meu irmão, minha irmã, perseverem no lugar de oração. E aí, eu quero te dar dicas para que você possa permanecer nesse lugar de oração. Primeira dica: tenha um horário para você orar. 8 da manhã, 9, 10, meio-dia, 1 hora, 10 da noite. Olhe para a sua vida. Encontre um horário fixo para que você possa dedicar ao Senhor. Segunda dica: tenha um tempo mínimo. Olha, eu vou orar no mínimo 10 minutos. Comece com pouco, vai aumentando. Não comece com aquilo que você não consegue sustentar. Nunca orou e vai falar, vou orar 2 horas. Glória a Deus para quem ora 2 horas. Mas se você nunca fez isso, talvez você não consiga. Tá bom? E talvez não consiga permanecer. Faça 1, 2 dias, talvez não tenha consistência. Então, tenha um horário, tenha um tempo mínimo. Uma dica: tenha um caderno com pedidos de orações. O que você deve escrever nesse caderno? Coloque os seus familiares, causas específicas, coloque a sua liderança, os filhos da liderança. Ore por prosperidade emocional, espiritual e financeira na vida daqueles que você ama. Ore
pelos seus governantes, coloca lá o nome do seu prefeito, dos vereadores. Ore por um missionário. Conheça alguém, a história dessa pessoa, escreva lá e ore por essa pessoa, ore por uma nação. Tenha um caderno de oração com causas que vão chegar até você. Olha, tem gente que às vezes fica sabendo de tanta tragédia, né? Pegar um exemplo que passou recente na televisão, que gerou tanta discórdia, né? E as pessoas falando que foi quando aquela garota de 10 anos foi estuprada pelo tio. O aborto, ele é pecado para nós que somos cristãos. Ele é pecado. E aí virou uma guerra aquilo. Uns defendendo o aborto, outros não. E aí eu fico me perguntando, quantas pessoas será dessas que estão brigando? Estou falando dos crentes brigando. Quem não é crente brigando lá, a gente acaba até entendendo. Mas quantas dessas pessoas oraram por essa família, oraram por essa criança? Quantas pessoas intercederam por essa vida, né? Não estou falando que você não deve se posicionar. Você deve mostrar os seus princípios. Mas você deve, acima disso, o principal não é você se posicionar. O principal é você orar por essas pessoas. Quem tem poder não é o presidente do Brasil, não é as nossas autoridades. Quem tem poder para decidir as coisas é Deus. Então nós precisamos nos posicionar sim, mas nós precisamos orar. Então ore por esses pedidos. Chegou uma coisa em sua mão, ore, seja voz dessas pessoas diante de Deus. Tenha o investimento na sua vida para que você cresça no lugar de oração, a glória do Senhor. Compre livros que falem sobre oração e que vão te ajudar, livros que te ajudem a crescer. Aprenda a versículos bíblicos que vão te ajudar a orar. Davi fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que é estar na tua casa, meditar no teu conselho. Olha um versículo maravilhoso para orar. Deus, eu quero uma coisa, e essa coisa que eu quero, Pai, é te ver. Eu quero estar diante do Senhor, contemplar os seus olhos, olhar a tua beleza. Pai, eu quero ver a tua glória, Pai. O Senhor me abençoou tanto, Pai. O Senhor me livrou do império das trevas. O Senhor me deu vida, me deu destino, me deu propósito, me deu uma identidade, me deu uma família. Mas uma coisa eu quero, que é ver os seus olhos. É ver os seus olhos, olhos como de fogo, como diz em Apocalipse. Pai, nós oramos dessa forma. Você pode orar assim, orar a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, aprenda versículos. E aí, eu quero encerrar esse tempo, fazendo mais um momento de oração. Nós falamos aqui, nós oramos por arrependimento, nós oramos por você e pela sua família. Eu falei para você como se tornar um intercessor, mas eu quero orar para que você desperte isso em sua vida. Eu quero orar para que você levante dessa letargia espiritual, dessa mornidão, dessa sonolência espiritual e se torne um poderoso, uma poderosa mulher, homem de Deus em oração. Pai, eu quero clamar por todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Pai, que o Teu Espírito Santo atravesse o coração deles agora, Pai, como uma flecha queimando, para que eles possam sentir a Tua presença poderosa, para que eles possam se curvar ao Senhor, se posicionar e guardar este lugar de oração. Pai, eu oro, Pai, para que eles nunca mais sejam o mesmo, mas que eles sejam acordados de madrugada, Pai, com desejo de orar, com desejo de interceder por pessoas, Pai, que como atalaia, sentinelas do Senhor, eles se levantem, Pai, para poder, Pai, como um povo santo ao Senhor, Pai, declarar as verdades bíblicas de volta ao Senhor, para clamar, Pai, por uma sociedade corrupta, clamar pelas suas famílias. Pai, nós queremos nos posicionar e eu oro por isso, Pai, para que cada pessoa nos ouvindo, nos assistindo, se posicione no lugar de oração, aonde eles vão ser a voz das pessoas diante do Senhor, aonde eles vão derramar os seus corações diante do Senhor e aonde, Senhor, é onde nós conheceremos o Teu coração, nós conheceremos a direção do Senhor para as nossas vidas, é onde nós conheceremos, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos guiado, nos norteado, Pai, para viver e cumprir a Tua vontade aqui nessa terra, Pai. Eu oro por cada um que nos assiste, Senhor. Pai, quero
orar nesse momento, Pai, para aqueles que nos assistem, que estão com alguma enfermidade. Pai, toca na vida dessas pessoas agora com o Teu poder. Que o Teu Espírito Santo toque nessas enfermidades agora, seja ela aonde for, Pai. E que essas pessoas que nos assistem, que elas se sintam empoderadas a orar, Pai, pelos enfermos. Que quando uma pessoa chegar enfermo, Senhor, que elas orem por essa pessoa, que elas imponham as mãos, curem essas doenças, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor as abençoe e as guarde, Pai, as proteja, liberte de todo mal, no nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais uma conexão de oração. Eu espero que você tenha aberto o seu coração a ouvir aquilo que o Senhor tem. A glória do Senhor se foi de muitas casas. Em Juízes, tem um versículo muito triste. Existia um homem em Juízes. Esse homem se levantava todo dia para trabalhar, fazer o seu ministério, ia à igreja, fazia muitas coisas. Mas um dia ele se levantou achando que o Espírito Santo do Senhor estava com ele. Mas ele não estava mais. Esse homem se chama Sansão. Por muitas vezes ele manifestou o poder de Deus ali. E Deus, na sua misericórdia, usou a vida dele. Só que um dia ele levantou, achando que a presença do Senhor ainda estava com ele. E o triste dessa história é que ele não percebeu que o Espírito Santo havia se retirado da vida dele. A glória do Senhor se foi de muitas casas. Mas é hora de trazer a presença do Senhor para dentro dos lares. Da forma correta, em santidade, em oração, em devoção intensa e constante. Lembre-se, o que você faz hoje vai impactar toda a sua eternidade. Por quem você ora hoje pode impactar toda a eternidade dessas pessoas. Orem pelos seus filhos, orem pelos seus netos, ore pelo seu cônjuge, ore por mim, pela nossa liderança. Ore, seja voz diante de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.